Extraordinária noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Oi, Renata, extraordinária noite. Bel, Wagner. Sejam todos Atma, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eita, andando meu telefone aqui. Peraí que tem que arrumar um lugarzinho para ele ficar quietinho. Acho que agora foi. Boa noite, Jane, Bel, Mônica, extraordinária noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou Patrícia Mastroianni. Nessa live de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a contaminação cruzada, né? Eu sou Patrícia Mastroianni, empreendedora e especialista no mundo gluten free há mais de 7 anos. E aqui eu vou revelar dicas e técnicas, dicas, segredos para você poder ganhar até R$6.000 por mês de dentro da sua cozinha. Minha intenção aqui é mostrar a grande oportunidade que você tem hoje de fazer e vender produtos sem glúten extremamente saborosos, fáceis de fazer, saudáveis, né? Mesmo que você não tenha experiência. E para que você faça e venda produtos sem glúten extremamente saborosos e consiga essa renda de até R$6.000 por mês com a cozinha que você tem hoje. Como muitas das minhas alunas que começaram do zero e hoje trabalham em casa e ganham muito dinheiro através dos produtos gluten free. E o tema de hoje é contaminação cruzada, diferença entre fazer produtos sem glúten e produtos sem trigo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes da gente começar, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sempre tem gente nova aqui. Quem é novo aqui no canal, que acabou de chegar, primeira vez que está aqui, para eu dar as boas-vindas, para você falar da onde você está falando. É sempre muito gostoso ter gente nova por aqui, né? E a gente fazer a nossa família crescendo. Tem alguém novo aqui que já entrou. Extraordinária noite. A Carmen acabou de entrar. Extraordinária noite, gente. Tem alguém novo aqui no pedaço, que é a primeira vez que entrou aqui, que caiu aqui de paraquedas. Tem? Ah, Clarice, cheguei. Oi. Não perdeu nada, acabamos de começar. Tem alguém novo aqui? Quero saber, tem alguém novo? Olá, corações coloridos, que lindos, coraçõezinhos coloridos, que máximo. Então, gente, vamos lá? Oi, Jane, Mônica, de São Paulo, capital. Eu também sou daí, nasci aí em São Paulo, sou paulistana. Com muito orgulho, com muita honra. Seja muito bem-vinda, Mônica. Aqui a gente vai compartilhar técnicas, dicas e segredos para você fazer produtos sem glúten, fazer e vender, né? A minha intenção é que você possa ter uma renda de até R$6.000 logo nos primeiros meses de produção, mas que você coma bem, que você coma gostoso, que você possa ainda transformar a sua cozinha numa máquina de fazer dinheiro, né? Obrigada, Clarice, obrigada, meu amor. E é isso que nós vamos fazer por aqui. Antes da gente começar, né, eu queria que você compartilhasse essa live. Nasci, suporte Patrícia Mastroianni, nasci, não entendi, nasce, o que é nasci, não entendi. Wellington, seja muito bem-vinda, Panevero, Estefânia. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Quem está aqui no YouTube também, uma extraordinária noite. Se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Ativa o sininho para você ser sempre avisado toda vez que tiver alguma coisa, que a gente tiver aqui com algum assunto relevante para você ser avisado. Aqui no Instagram também é possível fazer essa notificação, ativar o sininho. Isso também é legal, tá? E também
Também você vai poder aqui embaixo, olha onde tem esse aviãozinho de papel, essa pipazinha, clica ali e chama seus 5 melhores amigos. Normalmente ficam aquelas luzinhas, aquelas bolinhas verdes, né? Chame seus 5 melhores amigos, para eles assistirem essa live, né, com você. De preferência, aqueles que estão com a bolinha verde, como eu falei, são os mais conectados, tá? Quando você clica ali naquela pipazinha, naquele aviãozinho de papel, que tá bem aqui assim, ó, no seu telefone. Cadê minha mão? Aqui assim, né? A primeira aqui, você abre ali, já vai aparecer os verdinhos, e aí você vai chamar 5 amigos, né? Olha lá, já compartilhou. Yes, 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 yes. Vamos lá, vou compartilhar também. Marco já chegou por aqui. Ih, não tô com ninguém verdinho hoje. Tô mal, hein? Não tô com nenhum verdinho. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar mais, ó. Vou chamar mais. Ó, chamei mais de 10. Mandei. Vambora. Quem mais compartilhou? Vamos ver. Vamos chamar os conectados, os 5 mais conectados, né? E aí escreve aqui nos comentários. Chamei, compartilhei. Vamos ver quem mais. A Carmen já fez. Teve mais alguém aqui, ó. Já compartilhei. A Carmen que já compartilhou. Lá Elvira. Yes! Maria José, extraordinária noite. Já sai chamando gente por aí. Clarice. Yes, yes. Muito legal. Muito bom, muito bom. Obrigada. Nem tem verdinho nos meus. O meu também não. Ontem tinha. Ontem, quando eu pedi para compartilhar, tava cheio de verdinho. Hoje não tem gente conectada aqui, não. Chamei também. Parabéns. Obrigada, gente. Então, vamos começar? Fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar o passo a passo incrível para você que tem cozinha compartilhada e queira deixar sua cozinha tinindo, 100% sem glúten. Então, vamos lá? Então, a gente vai falar sobre a contaminação cruzada e sobre a diferença entre produtos sem trigo e produtos gluten free, tá bom? Yes, Cíntia, que bom! A Bel também chamou, muito obrigada. Maria José, chamei. Ah, vocês são fera. Vocês são demais. Muito, 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 muito obrigada. Então vamos lá. Como assim, né? Eu faço produtos sem glúten ou sem trigo? Não é a mesma coisa? Qual a diferença? Alguém sabe me dizer? Só você de verdinho. Mas chamei mesmo assim, eu também chamei mesmo assim. Mesmo sem estar verdinho, eu também mandei bala, chamei. Então, gente, quando a gente faz uma produção, obviamente a gente não está usando a farinha de trigo, mas não necessariamente aquela produção que a gente está usando outras farinhas alternativas para fazer uma produção sem glúten, não necessariamente ela pode ser chamada de sem glúten, porque para ser sem glúten elas têm que estar num local totalmente seguro, e tem que ser seguro do início ao fim, tem que ser seguro tanto na compra dos seus insumos como no seu espaço. Quem que tá aqui? Araceli, extraordinária noite, meu amor. Então é muito importante, essa é a diferença, Paty. Acabei de fazer o meu mix do primeiro curso, foi maravilhoso. Que bom! O sem trigo pode conter glúten, exatamente. Exatamente, então essa é a diferença, né? Por mais que você possa não estar usando a farinha de trigo, não necessariamente o seu produto deve ser chamado de gluten free. Por quê? Porque a legislação é muito clara, ou contém ou não contém. A gente não pode mais ter pode conter traços. Por isso que cada vez fica mais difícil da gente encontrar produtos sem glúten no mercado. Por quê? Porque as empresas, para se eximirem de responsabilidade, estão começando a colocar de cara que tem glúten, porque fala assim, pelo menos assim eu não me apurrinho, a pessoa não compra e não vai ter o que reclamar comigo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento. Você pode produzir sem glúten para pessoas que podem com a contaminação cruzada. Então, se a sua cozinha hoje é uma cozinha compartilhada, é uma cozinha que entra um pão francês, que entra uma pizza, que você, de repente, faz ainda alguma produção com farinha de trigo também, então ela não é uma cozinha apta
para celíacos, para alérgicos, né? Para os autistas, segundo os estudos, os autistas também não devem comer produtos contaminados. E além de você ter uma cozinha limpa, você também tem que ter ingredientes seguros, ou seja, você tem que comprar essas farinhas certificadas com a certeza que essas farinhas não vão ter a contaminação cruzada, né? Que você não vai correr este risco de forma alguma, né? E o que é a contaminação cruzada? Gente, a farinha de trigo, o glúten, né? Ele é uma película, né? Acaba ficando pozinho, né? E que ele fica no ar por 24 horas. E aonde ele cai, ele fica, né? A gente não vai entrar aqui e falar o que é o glúten, onde é que tá, que é uma proteína encontrada. A gente acho que todos vocês aqui, alguém não sabe o que é o glúten, aonde contém o glúten, que o glúten está na cevada, no trigo, no malte, né, na aveia por contaminação cruzada, no centeio também. Então, quando a gente abre um pacote de farinha de trigo no espaço, a gente fica com a cozinha contaminada por mais de 24 horas. E aonde essas mini partículas estão no ar e aonde elas pousam, elas contaminam. Então, por isso que é muito importante é muito perigoso quando a gente tem um celíaco em casa e a gente continua consumindo glúten. Por quê? Porque você pega no controle remoto, tá com glúten no interruptor da tomada, uma manteiga que você abre, pega o pão, corte aqui, vai lá, pega o seu pão com glúten, corta, vai na manteiga, aquela manteiga já não serve mais para um celíaco e nem para um alérgico. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Isso não significa que você não vai ganhar dinheiro. Eu tenho alunas que faturam muito e muito alto e só vendem produtos sem trigo e não sem glúten. Elas ainda não têm uma cozinha. As que mais faturam, pasmem, as que mais faturam ainda têm uma cozinha compartilhada, tá? Então é possível sim, porque a gente tem muita gente para fornecer. Além da gente ser o quarto país, a gente já falou essa semana aqui, que nós somos o quarto país que mais consome produtos sem glúten, a gente... Não, eu vou explicar tudo isso, Stefânia. Você pode vender, mas você vai vender sem trigo. Você não vai poder vender para alérgicos, celíacos, né? E os autistas, que eu não sabia que não podiam com a contaminação cruzada. Antigamente eu dizia, para quem que você pode vender? Quem tem uma cozinha compartilhada, uma cozinha que entra um pouco de tudo, você pode vender para quem tem disbiose, endometriose, artrite, reumatoide, fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, diabetes, pessoal fitness, tireoide, pacientes oncológicos que estão em tratamento de câncer, refluxo, tireoide, acnes, rosáceas, aftas recorrentes, problemas intestinais, né? Síndrome do intestino irritado. Então, são várias as pessoas que você pode fornecer os produtos sem trigo. E por que você não vai chamar sem glúten? Porque a sua cozinha ainda é compartilhada. Ou porque você ainda compra, por exemplo, as suas farinhas num centro comercial, numa casa de granel, onde tá lá. E o que acontece? Você abre uma caixinha para vender um centeio, uma farinha de trigo integral, alguma coisa assim, aquelas partículas ficam no ar. Aí você vai lá, abre a tampinha da caixa de arroz, esse glúten vai cair na caixinha. A própria pazinha pode acontecer também de pseuríase, exatamente, pseuríase, dermatite utópica, muita gente que a gente pode vender, né? Os produtos que a gente fala contaminado é uma expressão meio estranha, né? Mas é que possui essa contaminação cruzada. Então a gente não vai usar a nomenclatura que o produto é gluten free, porque a legislação é bem clara. Por quê? Porque o celíaco não pode, porque se a gente tiver um alérgico, a gente pode matar essa pessoa se essa pessoa não pode com o glúten. Eu tenho uma aluna nos Estados Unidos, ela é alérgica, inclusive a contaminação cruzada. E ela tem que carregar uma injeção com ela. Se por um acaso ela se contaminar com o glúten, ela tem que injetar nela aquela injeção que ela carrega de SOS com ela. E ela tem 20 minutos para chegar no hospital.
Então, eu tenho clientes que eu atendo que se você cortar um bolo com uma faca, mesmo sem trigo, mesmo que seja tudo sem glúten, mas ela tem tantas alergias que se você cortar um produto com uma faca e for lá no bolo dela e cortar, ela vai parar no hospital também. Tem gente que fecha a glote, cada um tem uma reação, entendeu? Eu tenho uma cliente grande eu tenho uma clientela grande e a cozinha da Carmen ainda é compartilhada, entendeu? Então dá para você vender bem, dá para você ganhar bastante dinheiro, mas a gente tem que ter esse carinho e essa seriedade naquilo que a gente está fazendo. Então pode vender? Pode. Não pode vender para celíaco. Por quê? Porque você está comprando a sua farinha lá na Zona Cerealista em São Paulo, ou você está comprando numa loja a granel, que essa farinha a gente não sabe de onde veio, ela não tem a segurança, é muito difícil, eu até hoje não vi, a não ser na minha loja, uma loja a granel que não tenha nada com glúten. Porque normalmente todas as lojas em granel você vai encontrar o trigo integral, o centeio, a cevada, o malte, você vai encontrar isso para vender. Até o pó de glúten agora eles vendem, né? Então, a contaminação cruzada é toda vez que você tem alimentos com trigo misturados no ambiente. Então, tudo vai ficar contaminado. Porque além dessas partículas caírem e ficarem contaminadas, existe todo o processo. Por exemplo, uma batedeira que você fez um bolo com trigo não serve para você fazer um bolo para um celíaco. Então, é muito sério a contaminação. E a gente precisa ficar atento, alerta a isso, né? Mas isso não impede você de trabalhar, de ganhar dinheiro, tá? E de poder, muito pelo contrário, de ganhar até muito dinheiro vendendo para as outras pessoas. Mas a sua nomenclatura tem que ser exata, né? Então, por isso que a contaminação é perigosa, a contaminação cruzada. Porque você pode matar alguém, você pode levar alguém para o hospital, você pode fazer com que a pessoa tenha Tem pessoas que, às vezes, quando comem o glúten, ficam com o intestino preso por um mês. Tem outras que têm uma diarreia. Tem outras que já liberam coisas pela pele. Então, é muito importante e é muito perigoso essa contaminação cruzada. E é por isso que a gente tem que ficar alerta, tá? Então, assim, a cozinha compartilhada nada mais é do que uma cozinha normal. Do mundo normal, vamos falar assim, entendeu? Uma pessoa come de tudo, usa a farinha de trigo, faz bolo, faz pães com trigo, faz tudo e, de repente, resolve entrar para o mundo sem glúten. Então, essa cozinha é uma cozinha compartilhada. Aquela batedeira que ela usava para fazer as coisas é uma batedeira compartilhada. A tábua de carne, tudo, o glúten fica em tudo. Então, a gente pode... Sim, depois migrar para um espaço livre. E lá no final eu vou falar como é que vocês vão fazer isso, tá? Falou tudo. Obrigada pela sabedoria, Patrícia. Imagina. Qual o conteúdo do meu curso? Isso eu já respondi. Contamina as outras do que Paty? Se eu colocar farinha de arroz e polvilho doce sem glúten e misturar outra farinha comprada, sim. Se você não tem certeza que a farinha é limpa, é sem glúten, você tá com a contaminação cruzada. Não adianta, gente, isso que é muito importante entender isso, entendeu? Se você tem, por mais que você compre farinhas certificadas, você entra num espaço que é contaminado, a farinha contaminou. Ou você tem 10 farinhas livres de glúten, você vem com uma que você não sabe a procedência, você já está correndo o risco de estar contaminado. Pode estar ou pode não estar, não dá para arriscar. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, tá? Tenho 2 cozinhas, ainda não faço para celíaco. Tem alguém aqui... Eu vou colocar a mão na massa, agora estou estudando. Primeiro vou organizar uma cozinha só para fazer os pães sem glúten. Hoje não posso fazer, pois minha cozinha é muito compartilhada, então vou só estudar. Não, amada, você pode fazer, nada impeça que você faça, que você treine. Só que você não vai poder vender para celíaco e alérgico, mas você pode vender para fibromialgia, disbiose, endometriose, psoríase, artrite, Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes, que tem um monte agora, né?
Então, tudo isso você vai poder vender. Então, não se preocupa se hoje a sua cozinha é compartilhada, faça, não deixe de fazer. Você só não vai atender as pessoas que não podem com a contaminação cruzada, tá? Mas a grande maioria pode com a contaminação cruzada, tá? Então, assim, não deixe de fazer porque você tem a sua cozinha compartilhada. Isso é muito importante, entendeu? Então, e aí é que eu digo, quando a gente tem uma cozinha compartilhada ou quando a gente compra os nossos insumos numa loja que tem um pouco de cada coisa, o que acontece? Os nossos produtos não são sem glúten, os nossos produtos são sem trigo ou livre de trigo. Você não vai usar. Lembra que eu já falei pra vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar, que eu já falei assim, já pensou você, uma dona de casa, tem uma mãe que é alérgica, um filho que é alérgico, você na sua luta, na sua vida diária, de corre pra cá, corre pra lá, trabalha, tal, não sei o quê. Aí você chega no mercado e tem uma etiqueta do tamanho de um bonde assim, sem glúten. Você automaticamente agarra aquele produto e fala, vou poder dar para meu filho. E aí você não lê que lá nas entrelinhas lá embaixo tá assim, celíacos, pode conter glúten. E você não vê isso e você já dá para o seu filho. Vamos supor que seu filho não seja nem um celíaco, que o seu filho seja uma pessoa alérgica, que possa até ter um problema mais sério. Então, o que a gente não quer pra gente, a gente não deve fazer para os outros. Além de isso ser ilegal, porque a legislação é muito, muito clara. Tá ajudando a cuidar da bebê, que lindo. Então, a gente não pode brincar com isso. Então, tem produtos que não sabe qual é a procedência, tem uma cozinha que ainda não é totalmente limpa de glúten, o seu produto não é sem glúten. O seu produto é feito com farinhas sem glúten, porém a gente vai denominá-los como sem trigo ou livre de trigo, entendeu? Alguma coisa assim. Mas nunca dizer que ele é apto para celíacos. Então a gente não vai colocar aquele chamariz, porque a primeira coisa de um alérgico e de um celíaco, quando ele vê sem glúten, ele vai pensando que ele pode naquilo, né? No caso da mesma pessoa manusear os alimentos, a contaminação cruzada também acontece, não é? Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo assim, se você mexer na farinha de trigo e vir para a sua cozinha até a roupa, até a nossa roupa. Vamos supor que você tenha 2 cozinhas, tá? Aí você vai lá e faz um pão com farinha de trigo. Depois você vai, lava suas mãos e vai para sua cozinha sem trigo. Você já tá levando até aqui, ó, tá contaminado. Se você na hora do almoço comer um biscoito lá com a sua roupa de trabalho, biscoito com glúten lá fora da sua cozinha, você corre o risco de estar contaminando. Então, onde a gente está trabalhando sem glúten, não pode entrar nenhum alimento com glúten, pode ficar nas unhas, pode ficar em vários lugares. Então, a gente não tem como mensurar. Até uma roupa, se você, por exemplo, vamos supor que você trabalhe com trigo e sem trigo e você lava o seu avental, a sua doma junto com a roupa do trigo. Já não vai dar certo também. Então, tudo tem que ser separado. A esponja fica contaminada, gente. Então, quando a gente tem um celíaco, um alérgico dentro de uma casa que a pessoa não pode ter trigo, é muito preocupante. Por quê? Você tem que fazer primeiro a comida da pessoa que não pode com trigo, você tem que ter uma esponja só para ela, você tem que ter pano de prato só para ela, você tem que ter um armário só para ela, você tem que ter a panela, a louça, o garfo, a faca, tudo em separado para aquela pessoa. Entendeu? Tudo separado. Não dá para brincar. Então, assim, dá para fazer? Com certeza dá. Porque tem muita gente que precisa, gente. Muito tratamento, muita doença autoimune, muito paciente oncológico, muito Parkinson, muito Alzheimer, muito diabetes. Fora o pessoal da alimentação saudável. Então, dá para vender, dá para atender muita gente. Mas, quando a gente fala de saúde, né, de segurança, aí você não pode brincar e aí você não vai poder atender os celíacos, os alérgicos. E, pelo que eu aprendi agora, meu último aprendizado é que os autistas também não devem comer nada contaminado. Então, isso é muito importante a gente ter em mente para que a gente tenha segurança e passe segurança para quem a gente está fornecendo, entendeu? Então, assim, não tem problema cozinhar numa cozinha compartilhada. E outra, a gente tem como limpar aquele espaço.
Dá pra gente fazer alguma coisa? Dá, por exemplo, como eu falei, né? Eu tenho um celíaco em casa e o resto da família não aceita. Então, a comida do celíaco vai ser primeiro, a gente vai ter uma manteiga só pro celíaco, um requeijão só pro celíaco, uma panela só pro celíaco, a louça dele é diferente, a esponja de lavar louça. E vamos começar por ele primeiro. Entendeu? Na geladeira, o ideal é que ele tenha uma prateleira. Se não puder ter uma geladeira em separado, uma prateleira com caixas herméticas lá dentro. Então, por isso é que eu falo e por isso a minha luta e a minha dedicação em trazer cada vez mais receitas práticas e deliciosas, extremamente saudáveis, nutritivas, né? Porque eu falo sempre, se eu te der pão de queijo ou só amido de milho, só mingau de amido, eu tô te dando sem glúten. Mas o que eu tô te trazendo de valor nutricional agregado? Então, as minhas receitas, além de práticas, elas têm valor nutricional agregado, mas que vão encantar a sua família. Eu tenho alunas que elas não comiam, a família fala assim, não, mãe, sinto muito, mulher, mãe, a sua comida é muito ruim, não dá para comer isso. Problema seu. E depois que elas entraram pro meu método e começaram a fazer, hoje a família toda come a mesma comida. E amam, chegam a pedir para ela comida. Então hoje ela não se contamina mais, nem dentro da própria casa dela, porque antigamente não tinha como, gente, é muito difícil, aquilo que eu falei, você come um pão, vai lá, botou a mão na porta, a maçaneta tá com glúten. Botou a mão no interruptor, tá com glúten, no controle remoto. Então, como que esse celíaco não vai se contaminar? Por mais que ninguém vai pegar uma coisa, vai comer e já vai automaticamente... É natural do ser humano, né? Por mais que você tenha hábitos de higiene, é muito difícil não haver uma contaminação naquele espaço, tá? Então, assim... Não existe problema em você ter uma cozinha compartilhada. Existe sim a responsabilidade para quem você vai fornecer aquele tipo de alimento. Ah, se eu comprar tudo novo, resolve? Resolve. Mas não adianta nada eu comprar tudo novo e estar comprando uma farinha numa loja granel. Ou comprar tudo novo e ainda entrar uma farinha de trigo ali. E a tripla lavagem que eu vou falar no final, que é o que a gente pode fazer para limpar o espaço, não tem cabimento e não, além de ser muito trabalhosa, não tem nem ecologicamente ela estaria correta de você fazer isso toda vez. Então você vai ficar segunda-feira, você vai passar sábado, domingo limpando, descontaminando essa cozinha. Aí você vai pegar tudo aquilo que está embalado lá, todos os utensílios novos, vai fazer num espaço ali sem glúten. Aí na quarta-feira você vai fazer com glúten. Aí depois você vai fazer de novo a tripla. Gente, é humanamente impossível, além de não ser ecologicamente correto. E é um risco muito grande. Então, assim, dá para fazer a limpeza, né? Dá sim. A gente pode fazer isso, mas é legal que você faça isso quando você fala assim, olha, optei por ter um espaço. Minha família toda agora já come sem glúten, todo mundo ama e a gente vai fazer isso. Ou então, eu vou ter uma cozinha, às vezes é o espaço gourmet, às vezes é um quarto, às vezes é um puxadinho que faz no fundo, às vezes é um pedaço na garagem que fecha. Cada uma cria um jeito. Tem gente que aluga uma kitnet, tem gente que tem espaço e transforma um espaço. Eu tenho alunas que criaram um quarto dentro de um apartamento grande e fizeram o seu estúdio, o seu espaço, né? Para poder fornecer naquele ambiente. Então todos os insumos vão direto para lá e ficam lá e todos os utensílios são em separado. Então dá para fazer? Dá para fazer. A gente só tem que ter a responsabilidade, tá? E aí assim, os utensílios, quando a gente faz a tripla lavagem, que é uma forma de você lavar 3 vezes a coisa e tirar o glúten dali, por exemplo, numa tábua de carne não vai fazer nunca. Primeiro que a tábua de carne já ela não é regulamentada, né? Pelas normas, etc e tal, porque ela puxa muita bactéria. Então, colher de pau, tábua de carne de madeira, potes plásticos que estão com muitas ranhuras, que usou muito aquela esponja abrasiva daquele lado verde, que come tudo fica arranhado, você não vai descontaminar. Uma panela de teflon que tá com aquele... Sabe, que comeu o teflon assim, é difícil de você reutilizar. Mas panela de inox, panela de alumínio, os vidros, talheres totalmente de prata, de inox, né, que não tenha
plástico que não esteja queimado, tudo isso você consegue arrumar. Bols de vidro, copos, tudo isso dá muito bem para fazer essa tripla lavagem, você descontaminar tudo e aí você ter um espaço livre, porque quando você descontaminou tudo e colocou uma farinha pura, limpa, né, que ela vem escrito sem glúten, ou que você comprou em saquinho fechado, ou que você comprou de uma pessoa que é certificada, que te dá essa garantia, o seu espaço tá livre para você fornecer para quem não pode com a contaminação cruzada, tá? Então, quando que eu devo querer ser 100% glúten? Cada um tem o seu tempo, tem a sua necessidade. Normalmente as pessoas começam com a cozinha compartilhada, a não ser quando recebem um diagnóstico de celíaco, de alérgico, né? Aí normalmente já parte, já sabe que é obrigada a ir para um espaço descontaminado, né? Que tem que limpar tudo. Mas quando normalmente a pessoa vem para esse mercado, ou no intuito de ganhar dinheiro, e de fazer uma clientela, de se alimentar melhor, de ter uma cognição melhor, um raciocínio melhor, né? De ter uma saúde melhor, mais longevidade, mais isso tudo, ela pode ter uma cozinha compartilhada. E normalmente o que acontece? Os celíacos, os alérgicos, as pessoas que não podem com contaminação cruzada, começam a pedir para você. E aí você fica compadecido, querendo atender essas pessoas, e aí você já está um período já tão acostumado em comer sem glúten, que você já não sente mais falta, e que você ou transforma a sua cozinha ou cria um espaço livre do glúten para trabalho, entendeu? É uma coisa ou outra que normalmente acontece. Ou você transforma o seu espaço que você tem hoje num espaço gluten free, ou você cria um novo espaço. Então depende. Eu tenho adolescente que não vai abrir mão de comer um pão com mortadela que seja, entendeu? Então eu não vou nunca conseguir ter um espaço livre ali, mas eu posso ter uma cozinha em separado onde aquele pão com mortadela não vai entrar. Onde a louça que eu estou usando ali não é a mesma louça onde ele come o pão com mortadela dele. Ah, não. Na minha casa todo mundo é adulto, ninguém mais come. A gente determinou que se alguém quiser comer glúten, vai comer lá na rua, na casa da avó, na casa da sogra, em qualquer lugar. Então, tudo bem. Então, você pode transformar, depois que você fizer essa tripla lavagem, de você ter o seu espaço totalmente isento de glúten e aí sim ter essa segurança que a gente precisa para os celíacos, né? E então, quando a gente quer se livrar do glúten, o que você tem que fazer, é entrar para fazer a tripla lavagem, né? E como o nome já diz, é tripla. É por quê? Porque são 3 passos, são 3 lavagens, né? E ela é obrigatória e ela tem que ser feita uma atrás da outra, tá? Eu prefiro que seja feito em dias separados. Algumas pessoas dizem que dá para fazer no mesmo dia. E por que eu falo para fazer em dias separados? Imagina comigo que você tem que isso aqui é uma parede. E aí você começa a limpar aqui, com a primeira esponjinha, tal, não sei. Quando você vai para a segunda, isso aqui ainda tá meio úmido. Você pode passar um pedaço, achar que aqui você já passou, mas está molhado da limpeza anterior. Então eu, Patrícia, acho que seria bom dar um tempo para fazer a segunda lavagem, entendeu? Porque eu acho assim, que quando você lava aqui, e aí em seguida que você acabou, você volta, você pode comer mosca e passar algum lugar desapercebido. Pode acontecer no dia seguinte? Pode também, mas eu acho que o risco é menor. Mas isso é uma coisa que eu acho. Não se tem relato de que a tripla lavagem tenha que ser feito em dias diferentes ou que não possam ser feitos consecutivos, tá? Quem já ouviu falar aqui da tripla lavagem? Alguém não sabe o que é? Quem já ouviu? Conta aqui pra mim. Essa tripla lavagem, extraordinária noite, Sandra. Essa tripla lavagem, gente, serve pra gente tirar o glúten do azulejo, da nossa cozinha, do nosso forno, dos nossos utensílios, aqueles que estão selecionados, show. Aqueles que estão selecionados que você fez. Então, vou fazer a tripla lavagem no meu ambiente, né? Não quero mais conter o glúten aqui. O que eu vou fazer? Desce tudo, igual mudança. Aí pega potinho por potinho. Esse aqui tá novinho, dá pra usar. Esse aqui tá todo arranhado, não dá. Esse aqui é de pau, não dá. Esse aqui não dá. Esse aqui é vidro, é inox, é novo, é alumínio. Dá pra mim fazer a tripla lavagem? Dá. E aí você vai fazendo, né?
Então você vai fazendo, você vai separando. Primeiro você vai separar tudo o que você quer usar e o que você não quer, que você vai descartar. O que não tem condições de ser limpo, né? Ah, que legal, Stefania. Então, aí é isso que você tem que fazer, entendeu? As minhas alunas já sabem. Então, você primeiro vai fazer aquela limpa, tira tudo e começa a escolher. Ó, isso aqui dá pra usar, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Separou o que não dá, lixo, doa, faz alguma coisa. Aquilo que eu vou fazer a tripla lavagem, a gente monta as obras, porque o glúten, como eu falei, ele vai ficar preso, ele vai ficar escondidinho nessas superfícies, né? Sabe, nos utensílios, né? Porque ele é muito fininho, muito fininho. Dá para fazer doces e salgados, desde que eles sejam doces e salgados sem glúten. Se você fizer doces e salgados com glúten e quiser fazer pão sem glúten, o seu produto não vai ser gluten free, vai ser um produto sem trigo, tá? Mas se você faz doce, faz salgado, tudo sem glúten, você pode fazer tudo no mesmo espaço, não tem problema algum, tá? Então o glúten, ele cai, fica na superfície, ele pode se esconder. Você já tem anos que você está ali consumindo, até ontem você fez, hoje você quer fazer, que você quer tirar esse glúten, então pode acontecer de você ter alguns utensílios que ainda estão com glúten. Liquidificador. Se ele não for de vidro, eu recomendo, se tiver muito arranhado, que você troque o copo do liquidificador. Batedeira. E é melhor trocar. Ah, mas eu tenho uma KitchenAid que é carésima, né? Que, cara, custa 3 mil reais, não sei o quê. Então pede para alguém de uma manutenção abrir o motor, escovar o motor, tirar toda e qualquer partícula de glúten que possa estar lá dentro, entendeu? De modo geral, como a batedeira não é o insumo mais caro, né? Não é o utensílio, não é o utensílio mais caro, eu descartaria. Mas se for uma KitchenAid da vida, existe a possibilidade de você chamar o maridão, solta os parafusos todos, pega um pincel, vai lá pro lado de fora, limpa, tira, bota um ar, né? Um pressurizador para poder, um soprador, alguma coisa para retirar tudo. Não é o ideal, mas é tolerável, né? Os fornos, as pessoas, os gastroenterologistas dizem que sim. Eu tenho uma cliente que ela mora no Paraná. E no Paraná, em Curitiba, a gente sabe que tem muita coisa boa sem glúten lá em Curitiba. E tem alguém aqui na live que é de Curitiba? E ela é militar. Então, vira e mexe, ela tem que viajar. E aí ela tem um primo que é do Rio de Janeiro, que tem casa aqui perto na região dos lagos, em Araruama, não, onde a gente mergulha, gente. Uma delícia lá, Arraial do Cabo. Então ela vem, e ela sai de Arraial do Cabo e vem a Macaé para poder vir na minha loja. Ela já fez isso 2 vezes. E aí ela contou que como ela viaja muito por conta do trabalho, né, para ela ser militar, quando ela vai numa casa daquelas, né, que deve ser de quartel, que eles mandam para ela, a primeira coisa que ela faz é fazer a tripla lavagem, né, na cozinha, no espaço e tal, não sei o que, já faz no forno. Ela falou que a próxima vez que ela fizer, que ela antes de fazer a tripla lavagem, que ela vai ligar o forno, porque ela fez tudo e quando ela foi ligar o forno não funcionava. Ela tinha ficado muito louca, muita raiva, porque ela perdeu um tempão. Eu estou em Curitiba, ó lá, Panevero. Então, em Curitiba a gente sabe, né, que tem muitas padarias, que tem muito alimento gostoso gluten free, pelo menos é o que falo. Eu conheço Curitiba, mas confesso que quando fui a Curitiba não procurei, faz muitos anos eu não procurei por alimentos sem glúten. Hoje seria um outro olhar, né, para passeios, para viagens. Hoje a minha busca seria com outros olhos, né? E aí ela falou que ela nunca mais ela vai chegar numa casa nova dela já limpando o forno. Primeiro ela vai ligar para ver se está funcionando. Então os gastroenterologistas dizem que é possível sim o forno a gente descontaminar, tá? Aí se você falar assim para mim, Patrícia, eu não fiz a tripla lavagem, eu estou na minha casa, há 6 meses que não entra uma farinha de trigo aqui, que eu não como nada com glúten. O glúten ainda está na minha casa? Gente, não vai estar, né? Venhamos e convenhamos que o bicho é ruim, é mau, mas também não é Deus, né? Não está em todos os lugares, onipresente, onisciente, não é.
Então, assim, óbvio que o glúten não vai ficar num espaço por mais de 6 meses se você tá ali manuseando farinha de arroz, aveia, nunca mais entrou com uma farinha com glúten, nunca mais entrou com um pão, com uma massa, com um biscoito, com nada com glúten. Há mais de 6 meses você está produzindo, então naquele espaço não tá mais. Vai fazer a limpeza? Vai fazer a limpeza, mas dizer que o glúten está ali não tá. Porque a farinha de arroz também é fininha, também vai entrar pela batedeira, não sei o quê. Então, depois de 6 meses, não vai estar mais ali aquele equipamento, se ele foi usado. Veja bem o que eu tô falando, gente. Muita responsabilidade para depois vocês não falarem que eu tô dizendo que uma coisa é uma coisa e uma coisa é outra coisa, entendeu? Então, vamos lá. Se você tá na sua casa, você tá ali produzindo produtos sem glúten para você consumir, você está vendendo há mais de 6 meses e ali não entra nada com glúten, né? Você não compra mais pão, mais pizza, mais biscoito, não compra, tudo que você olha o rótulo não tem glúten, então o glúten não está mais ali naquele seu espaço. Merece a tripla lavagem? Merece, sempre merece. Mas dizer que ali o glúten tá, não vai estar. Agora, diferente de se você acabou de tirar o glúten tem uma semana, você vai ter coisas ali, até porque você não usa todos os utensílios da sua casa ao mesmo tempo. Então, é importante você fazer essa reciclagem, separa tudo, vê o que você vai usar, o que você não vai usar e parte para a tripla lavagem, tá? E aí, tem gente que acha que passou um álcool, saiu o glúten. Ou então que botou uma água fervente, que saiu o glúten. Se fosse assim, os restaurantes poderiam servir na mesma louça para o celíaco. E por que não pode, mesmo tendo a máquina de lavar louça? Até porque a máquina de lavar louça, ela fica com uma água para ela ser mais econômica, onde ela vai reaproveitando essa água. Então não vai ter uma máquina de lavar louça num restaurante para produtos com trigo e para produtos sem trigo, o mesmo talher. Então a louça fica contaminada sim, entendeu? Então é muito importante você vir fazer, como eu falei, e vamos fazer a tripla lavagem, tá? É um método de limpeza que, como o nome diz, já são 3 vezes, que consiste em quebrar quimicamente o que fica grudado, escondido nos utensílios, nas bancadas, nas superfícies, entendeu? Naqueles cantinhos. E por isso que eu acho que a gente faz 3 lavagens e que, na minha opinião, devem ser lavadas, esperado pelo menos você secar para você ter certeza de que aquele ambiente, que aquele azulejo, por exemplo, está bem lavado e que já está seco para você ir de novo. Por exemplo, se eu alugar um espaço para produzir, precisa fazer a tripla lavagem nas paredes, é bom? Porque a não ser que você pegue uma coisa zerada. Ah, acabaram de construir essa loja aqui, não entrou ninguém, eu sou a primeira, não precisa. Mas se você aluga uma casa usada, o mundo é com glúten. A gente tem glúten no hidratante, na maquiagem, no ketchup, na mostarda, em tudo tem glúten. Na carne embutida, tudo tem glúten. Pra gente conseguir trabalhar com uma marca de um embutido que não tenha glúten, a gente sofre para conseguir. Então tudo tem, ou tem o glutamato monossódico, que não deixa de ser um tipo de glúten, entendeu? Então tudo isso é muito importante a gente saber. Então você vai alugar um espaço, ele é zerado, ou você construiu, se ele for zerado, é a primeira vez que alguém vai entrar ali para fazer alguma coisa, ele não tem glúten. Mas se você tá saindo de um lugar que era uma pastelaria, que era uma lanchonete, né? Pastelaria ainda faz massa, mas vamos dizer assim, uma doceria, tá? Vai ter glúten. Aí entra você para fazer sem glúten, você vai ter que fazer a tripla lavagem, até mesmo na sua casa, tá? E aí essa tripla lavagem você vai separar pano, bacia, esponja, tudo, cada lavagem você vai usar uma. Você não pode reaproveitar. Vai fazer a primeira lavagem com a esponja, com a água, sabão, vai retirar todo o grosso, joga fora aquele pano que você usou, a esponja que você usou, tudo que você usou. Vai fazer a segunda, novamente, entendeu? Eu normalmente faço 3 vezes com a água e o sabão, depois eu vou com uma água, tirando com vinagre e sal,
e bicarbonato, que eu também boto, faço, depois que eu fiz 3 espaços, e por último, eu vou com álcool 70 e papel toalha passando em tudo. Entendeu? Então, assim, eu não gosto de fazer a primeira... Tem gente que você pode, de repente, procurar na internet e falar assim, a primeira vai passar água, sabão, joga fora. Aí depois vai fazer água com vinagre e bicarbonato, vai com outra esponja, joga fora. E depois vai com papel toalha. Não, eu faço pelo menos 2 com água e sabão. Na terceira eu vou com água, vinagre e bicarbonato e sal. E por último eu vou com álcool 70 e passo em tudo, com papel toalha, secando, tirando tudo. E a louça também, a gente lava tudo. Aquilo que é madeira, que tá muito ranhado, que é plástico, que é garfo plástico, sabe? Que às vezes a pessoa colocou no cabo da frigideira e tá... Não serve. Não serve. Onde tem coisa que pode ter entrado alguma coisa, é melhor descartar, gente. Começa um enxoval novo, compra silicone, sabe? Tudo separadinho para você não ter problema. Tem perguntas aqui no YouTube. Oba, então tá bom. Só falei do curso, os meninos do banco já falam pra mim. Ah, viu? Você vai vender, sim, você vai vender bastante, pode ter certeza. Ela já comentou que está fazendo o curso, as pessoas já estão pedindo. Você só não vai poder, enquanto você tem uma cozinha compartilhada, aquilo que eu falei, vender para quem não pode comer. E é um número muito menor, é um percentual muito menor do que o percentual que pode comer o seu produto sem glúten, entendeu? Que você não vai, embora seja sem glúten, ele não é apto para celíacos, então você não vai nomeá-lo, fazer uma propaganda de sem glúten, entendeu? Ou você pode colocar lá no seu Instagram, na sua foto, né? Produtos sem trigo, farinhas todas sem glúten, porém com cozinha compartilhada. Se você colocar sem trigo, a pessoa já vai entender que ele é um produto sem glúten, mas que não é apto para alérgicos e celíacos, entendeu? O grande problema da gente falar que é sem glúten é a gente induzir uma pessoa que não pode nem com os traços a comprar. E é esse o carinho e o cuidado que a gente tem que ter. E a gente tem que ter o cuidado da compra dos nossos insumos. Mais uma vez eu digo que tem gente que me pergunta sempre, não adianta. Nem adianta você ter uma cozinha compartilhada e comprar produto seguro para fazer o produto, que o seu produto não vai ser gluten free. E nem adianta você ter uma cozinha, um espaço separado, seguro, com os utensílios tudo novinho e comprar uma farinha contaminada, que você não sabe a procedência e não sabe se ela pode conter ou não traços de glúten. Então, tem que unir as duas coisas. Você tem que ter o espaço com os utensílios e mais a segurança dos insumos que você está usando, para dizer que o seu produto é sem glúten, ok? Esse era o que a gente ia conversar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo para conversar, para falar do que passou, do que fez, do que não fez a respeito? Agora, se você, vamos lá, Sol na Cozinha Fit. Se você tem, por exemplo, se você já faz num lugar que é sem glúten, você quer alugar um outro lugar, suas coisas já tá, todos os seus, né, seu material, todos os seus utensílios já são livres de glúten, é só você fazer aquela tripla lavagem no espaço, que já pode fazer a sua mudança. Agora não tenho nada, quero construir. Quando eu montei a minha loja aqui em Macaé, nós construímos a loja. Nós praticamente derrubamos tudo, fizemos toda a cozinha nova, azulejada, com tudo que tinha direito, segundo as normas da legislação, e para ter a segurança de que a gente não ia ter glúten, entendeu? Diferente, não dá pra gente brincar. A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de saúde, né? Então a gente não pode correr esse risco. E o que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas que começam com uma cozinha compartilhada, depois a tendência é partir para uma cozinha limpa, para uma cozinha segura. Sem sombra de dúvidas, entendeu? Todos na minha casa estão amando tudo que faz. Primeiro estou fazendo só para casa, depois para venda. Ah, que legal. É bom, né, Carla? É muito bom.
Gente, é outra vida. 15 dias depois que você tira o glúten da sua alimentação, você já começa a perceber a diferença da sua vida, a diferença do que você, das suas articulações, do raciocínio, tudo melhora, gente, tudo melhora. Cognição, raciocínio. Por isso que a gente tem uma glândula, né, no cérebro, que ela inflama conforme a gente vai comendo glúten. Então a pele melhora, o intestino melhora, tudo melhora. As dores, articulações. Ah, que pena, Carmen, a sua internet tá ruim. Ninguém reclamou aqui, Carmen, acho que é a sua mesmo. Não conhece a tripla lavagem, Eliana? E eu acho que eu tenho mais de uma live a respeito disso aqui no meu canal, no meu YouTube, tá? Você tá aqui no YouTube. Mas ela é feita assim. Primeiro você faz uma seleção das coisas que você dá pra você... Você tá sem som? Você não tá me ouvindo? Alguém mais no YouTube não tá me ouvindo? Minha equipe pode ver, por favor, se vocês não estão me ouvindo lá? Pode perguntar. Araceli, pode perguntar pra mim o que você quer perguntar, meu amor. Você levantou a mãozinha? Você não tá me ouvindo, Eliana? Mas eu não sei por que tá sem som. Não era pra estar sem som, não? Está sem áudio no YouTube? Vamos tirar o AirPod. Rita de Cássia, está sem som. Ué, o que pode ter acontecido para estar sem som? Tava tudo funcionando. Aqui tá sem som, mas eu tô sem alto-falante aqui. E aí, melhorou? Melhorou? Voltou o som? O que pode ter acontecido? Minha equipe me ajuda? Vou chamar a Bel aqui. Gente, por que não tá... Por que não tá ouvindo, não tem som no YouTube? Wagner tá aqui. Rodrigo, tem alguém aqui da minha equipe? Não voltou o som. O que pode ser, meu Deus do céu? Voltou? Voltou o som? Peraí, Bel, que eu tô tentando te achar, Vida Mix. Cadê você? Vida Mix. Dá um oi aqui pra mim, Bel. Tô te achando. Gente, que dificuldade de achar. Ela entrou logo no comecinho. Deixa eu virar aqui. Cheio. Chamei. Vida Mix. Entrou? Entrou, mas tá ao contrário, peraí. Vira aí, vira aí. Ai, Oi, extraordinária noite. extraordinária noite. Estou aqui para compartilhar, já que estamos falando da contaminação, né? Comecei dentro da minha casa uma cozinha compartilhada. Hoje eu estou inaugurando a minha cozinha! Chegaram! Chegaram à mesa, comprei uma mesa, a pia, né? Tem um balcão. Então, assim, comecei dentro de casa. Estou na minha casa, mas na minha edícula
foi tudo, olha, mexido, luzes, tudo. E hoje eu estou inaugurando, começando. Olha só a Vida Mix presente. Deus te abençoe. Amém. Eu não podia deixar de falar, porque comecei, né? Igual a gente já conversou. Foi uma porta que Deus abriu. Sou professora. Cheguei na escola agora há pouco, estou aqui. Mas Deus abriu essa porta. E Deus tem abençoado com as vendas que eu faço e com outras bênçãos que Deus tem dado. Então, eu comecei e hoje estou aqui, ó, me preparando para atender celíacos, né? E a clientela aumentando. Então, com certeza, vocês conseguem também. Mas fui até agora compartilhado com os cuidados que devem ter, igual a Patrícia fala. E sempre assim, seguindo os conselhos da Patrícia. Né? Ela é minha mentora, então, assim, Deus tem abençoado e ela monitorado o meu trabalho e logo, logo estarei só com a Vida Mix, em nome de Jesus. Mas olha só, que coisa linda. Amém. Era só isso que eu queria, Patrícia. Muito obrigada por você ter... Tem som, gente. O que está acontecendo? Não aparece ninguém da minha equipe para ajudar. Por que está sem som no YouTube? Não sei o que aconteceu. Vê aí, melhorou? Voltou, gente? Voltou o som no YouTube? Aqui tá bem. Encontrei A na Pia. internet. Vou sorrir. Muito, olha. Ó, Pia, que linda! Que linda! Parabéns. Isso é só o início. Foi mais e mais. Obrigada por compartilhar. Amém. Foi na ação, sabe? Amém, ó. Eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso. Falar tudo lindo. E com os cuidados que tem, com o espaço, agora é só. É isso que eu quero. Obrigada, Patrícia. Deus abençoe. Eu não podia deixar de compartilhar. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Maravilhoso. Lindo, lindo. Obrigada. Sucesso. Tchau. Gente, boas energias aí, todo mundo abençoando a cozinha da Bel. Amém, amém. Muitas boas vibrações dela, muitos clientes, muitas pessoas que você vai atender com esse carinho, que você vai levar amor em forma de amiga, que a pessoa tenha mais vida, porque a gente tem que cuidar de tudo, né? Vai fazer isso comunica, eu tenho certeza. Ela está fazendo esfirra, comunica, tá aí, ó, vai virar a fábrica. Agora tá cortando um pouquinho. Mais um beijo. Deus abençoe. Beijo, fica com Deus. Tchau. Ai, gente, tchau. Que lindo, que bênção, que bênção. Gente, eu não entendi por que o YouTube está sem som. Não tem ninguém aqui da minha equipe? Ai, meu Deus. Acho que não tem. Eu só posso pedir desculpas. Eu não sei. Deixa eu escrever aqui no... Eu vou encerrar, gente, a live. Não sei o que houve. O que houve com o som. Eu agradeço imensamente todos vocês. Todos na minha casa estão amando. Faço primeiro para mim, para vender. Aqui a Josenilda, boa noite. Estou fazendo pão, a receita leva fécula de mandioca, não tem. Coloco o quê? Polvilho doce, tem? Antes de alugar um espaço. Quando vocês querem fazer pergunta assim, gente, coloca na caixinha de pergunta para não passar sem responder. Ó, tá vendo? Tava ficando ali uma resposta sem dar. É verdade, eu pretendo ter muita responsabilidade. Ué, tá... voltou o som, gente, no YouTube? Voltou o som? Não sei o que aconteceu.
Quando vocês tiverem perguntas, desculpa, viu, José? Quando for assim, coloca na caixinha de perguntas, que aí não tem erro de vocês ficarem sem a resposta. Um beijo no coração, muito obrigada pela presença de todos, que Papai do Céu possa cada vez mais abençoar cada um de vocês, tá? Que seja só sucesso, porque muita gente precisa desse carinho. Muitas de vocês precisam acreditar em vocês. Ontem na live eu falei, né? Que a gente precisa acreditar, que você precisa acreditar em você, né? Que tudo é possível e que você vai fazer sucesso. Então, todas vocês vão poder fazer, todas vocês vão poder chegar lá, todas vocês são capazes. E a gente pode tudo aquilo, né? Confiando em Deus, naquele que nos fortalece. Então, assim, é possível. Vocês têm, como a Bel falou, vocês têm uma mentora, vocês têm cozinha, receitas testadas e aprovadas, vocês têm um espaço, é só a conquista dos seus clientes e vocês só têm o que crescer. Não tem erro, gente. É um caminho sem volta. E eu quero que vocês façam muito, 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 muito sucesso. Porque o sucesso de vocês, para mim, é o meu sucesso, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. Peço desculpas no YouTube, porque parece que o som não voltou, não sei o que aconteceu realmente. E minha equipe hoje, não sei o que houve também, que não está aqui. Ficou muito sem som. Mas voltou o som agora? Eu não sei. Eu realmente não sei o que houve ali. Não sei o que dizer. Peço desculpas, tá? É a única coisa, eu só posso pedir desculpas. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Fui.